De volta com o Jornal do Rádio às 7 horas e... Sempre tem esse problema, né, quando eu tô lá de cá. 7h43 agora. A entrevista do dia. E hoje vamos falar sobre os principais pontos da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que estabelece o teto dos gastos federais. A PEC 241 condiciona pelos próximos 20 anos o aumento das despesas da União, Legislativo, Executivo e Judiciário, à inflação do ano anterior. Conforme a proposta, quem descumprir o limite será penalizado, vai ficar impedido de contratar pessoal, fazer concurso público, conceder reajuste aos servidores, entre outras limitações. A gente recebe hoje no estúdio do Jornal do Rádio 2 deputados federais que vão nos ajudar a entender melhor esta proposta. A gente vai conversar com Dagoberto Nogueira, do PDT, Luiz Henrique Mandetta, do DEM, que, de acordo com seus votos na Câmara Federal, tem opiniões contrárias a respeito do assunto. Exatamente. Deputado Mandetta, bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia, amigos. Bom dia, deputado. Bom dia, é um prazer muito grande estar conversando com vocês e estar na presença desse colega, esse grande deputado, nosso amigo. Viver essa nossa disposição no vídeo não quer dizer necessariamente que eu, por estar do lado do Mandetta, tem que estar favorável à PEC, né? E você do lado da Dagoberto, contrário à PEC. Não quer dizer isso, não? Não necessariamente. Nós estamos aqui com os dois deputados aqui que se colocaram à disposição da nossa produção do Jornal do Rádio até para responder as nossas perguntas. E você que é telespectador ou ouvinte, tiver alguma dúvida a respeito da PEC também e quiser que eles expliquem um pouco melhor, nosso telefone é o 3318-1047. Deputado Mandetta, dá para ser da base do governo e votar contrário? Tem que votar pela convicção ou essa discussão pode ser ampliada? Tem que se votar de acordo com a sua convicção. Acho que o governo hoje é um governo que está fazendo propostas no intuito de enfrentar uma gravíssima situação, praticamente uma situação de insolvência das contas públicas. Esse ano nós chegamos a 170 bilhões de déficit, um déficit de contas públicas chega a 10% quase já do PIB, numa situação em que, se não tomar medidas que sejam direcionadas ao equilíbrio das contas públicas, não vai ter recurso praticamente para nada, nem para a saúde, nem para a educação, nem para a previdência, nem para pagar aposentados. Então, há uma série de medidas que vão ter que ser tomadas. A próxima polêmica vai ser a reforma da Previdência, que também vai ser muito polêmica, e aí você tem que enxergar qual é a situação do país. Ninguém gosta de fazer cortes. Você, quando tem um pai de família que tem uma situação que ele está gastando o dobro do que ele gasta, chega uma hora que ele reúne os filhos e fala: olha, não vai ter a festa, não vai ter 2 carros, não vai ter isso, eu vou cortar, vamos economizar para poder ter condições de fazer o básico. Que eu acho que esse é o sentido explicando de uma maneira bem grosseira a situação que o país se meteu. E a respeito aí, né, nesse ponto que o deputado Mandetta tocou, né, a preocupação da população a respeito da redução de gastos, né, em áreas como saúde, educação, e isso realmente pode acontecer, deputado Dagoberto? Como é que ficou o entendimento de vocês a respeito dessa PEC quando a gente fala de 2 áreas como saúde e educação, apesar dos gastos estarem aí demais, né, pro tanto que o Brasil arrecada? Olha, eu também penso, assim como o Mandetta colocou, nós temos que reduzir gastos. Nós não somos contra isso, o PDT, o meu partido. O que nós ficamos contra é a forma com que essa PEC veio. Né? É o absurdo que ela se propõe quando você põe em condições que você sabe que não é sustentável. No ano que vem vai ter que rever essa PEC. É uma coisa mais absurda do mundo, principalmente numa crise como essa, onde você vê os índices que vêm aumentando em relação ao SUS, em relação à saúde e à educação pública, porque toda vez que você tem crise, você não pode pagar o seu plano de saúde, você não pode pagar o particular, você corre ao SUS. Então ele está crescendo muito mais do que a própria inflação. E o FMI, que está botando o bedelho aqui de novo, reconhece que a classe D e E nossa está aumentando e vai aumentar ainda nesses próximos 2 anos. Quer dizer, se ela vai aumentar, ela vai recorrer ao SUS e vai recorrer à escola pública. E aí como que você então põe essas condições, tanto na saúde como na escola pública? Então é uma coisa insensata, você tem outros cortes que pode ser feito e teria que ter algumas exceções e que o governo não teve essa abrangência, porque senão ele teria
unanimidade lá no Congresso. Todo mundo entende que é hora... E o que é pior ainda, né? Ele condiciona e exige para você pagar o déficit público, né? E déficit público é pagar banco. Quer dizer, você corta as coisas importantes para a vida das pessoas para você pagar banco. Então, para pagar banqueiro, quer dizer, é uma coisa que não dá para admitir, e é por isso que meu partido ficou contra e todos nós ficamos contra isso. E estou indignado com a forma que está colocando, porque podia ter feito de forma diferente, né? Nós propusemos acordos lá para tirar essa questão da educação, tirar essa questão da saúde, né? Tirar essa questão do pagamento, essa obrigação da dívida pública. Isso não tem cabimento. Quer dizer, a dívida pública a vida inteira nós devemos, os estados, o país, e isso nunca foi prioridade para ninguém. E por que tem que ser agora? Deputado Mandetta, era um cartão de crédito gasto sem limites? Era um cartão de crédito e, para as pessoas entenderem, no tempo, colocou-se sempre o orçamento como uma peça de ficção. Faz lá um orçamento, depois a gente vê o que vai fazer. E a saúde e a educação amarravam as suas verbas em percentuais da receita, ou seja, se o governo arrecadar 100, tantos por cento vão para a educação, tantos por cento vão para a saúde. Enquanto você está com a receita crescendo, essa fórmula é até boa para a saúde e educação. Esse ano, com a receita que caiu 2 anos consecutivos, a saúde receberia esse ano 92 bi. Nós conseguimos partir a saúde de 112. O ano que vem, no orçamento, todos aqueles parlamentares, não é o caso aqui do Dagoberto, mas todos aqueles que falam, eu quero saúde e educação, vai ter o realismo no orçamento. Não tem o percentual da saúde, mas vai ter que se votar qual é o recurso da saúde. Vai tirar da onde? Agora, se o Brasil tivesse tido um orçamento verdadeiro, desde lá de Dom João Charuto até hoje, eu queria saber como é que ia estar todos aqueles que falam que são saúde e educação. No caso da saúde, ela não teve perdas para este ano. O ano que vem nós estamos com um orçamento equilibrado. O que nós vamos ver em 2017 para 2018 é que quem que vai continuar querendo bancar gastos de estatais perdulárias? Hemobras e tantas Brás que tem por aí. Quem vai querer manter Ministério de Relações Exteriores com o orçamento que está? Ministério da Agricultura com o orçamento que está, em detrimento de saúde e educação. Como vão se comportar os parlamentares quando aí sim cada um tiver que apontar as suas prioridades? Esse ano, agora, ou a gente ajustava ou a gente ajustava. Não dá para ganhar 10 e gastar 20. É impossível. Esta diferença dos 10 que se gasta mais, tem uma maquininha lá no Banco Central que fica imprimindo dinheiro. E imprimir dinheiro significa contrair dívida. Não existe dinheiro público, existe o dinheiro que tiram da gente com imposto ou a dívida que fazem no nosso nome, dos nossos filhos e dos nossos netos. E neste momento, querer pregar calote à dívida significaria, porque é muito fácil você pegar o dinheiro emprestado. É muito tranquilo, qualquer pai de família sabe que se ele for no banco, for na esquina, for no cara que dá dinheiro, o cara entrega. Depois dizer que não vai pagar o que pegou emprestado, é você praticamente se condenar ao ostracismo e se tornar moratório de dívida pública. Nós temos que diminuir os juros com rigidez, com austeridade. É igualzinho a dona de casa. Tá aqui o seu dinheiro, a senhora tem que alimentar esses 4 filhos, pôr roupa e pôr para estudar. Se ela tem um salário mínimo, você vê que tem gente que consegue. É duro? É duro. Nós queríamos ganhar 2, 3, 4, 5, 10 salários. Agora, tem cara que ganha 20 mil reais e gasta 30 mil reais. Tem outro que ganha 2 mil reais e gasta 1.000. Então, nós vamos ter que fazer escolhas. Eu acho que o realismo orçamentário, que é o que eu pretendo ver, e espero que no ano que vem não tenha que flexibilizar nada, que a gente tenha maturidade para fazer as opções. E os parlamentares vão ter que optar e vão ter que votar de acordo com as suas opções orçamentárias. Aqueles que são mais ligados às políticas sociais vão lutar pelas políticas sociais. Aqueles que são mais ligados
as coisas materiais, vão lutar pelas coisas materiais. E a gente recebeu também uma pergunta aqui falando sobre essa questão, né, da proposta considerar o crescimento populacional e se propor aí por 20 anos não seria muito drástico, já que a medida, né, prevê então um orçamento fechado aí por um longo período, né? O Joel até comentou aqui no Jornal do Rádio de que em 20 anos nasce-se uma nova geração. É uma geração e mais 5 anos, né? Porque a geração a gente fala que é 15 anos, quer dizer, uma geração e mais 5. Joel, eu acho essa proposta do governo tão absurda que ela não segura um ano. No ano que vem nós já vamos estar revendo. Eu acho que o governo foi insensato. Essa questão de hoje todo mundo sabe que tem que economizar, mas quem tem que saber o que tem que economizar são os governadores, são os prefeitos. Eu tenho que saber o que é supérfluo para mim. Por que ele não cortou na infraestrutura? Por que ele não cortou aonde pode ser cortado? Mas ele atinge bem aonde todo mundo precisa, que é a educação e a saúde. Então, é uma coisa que não tem explicação o que esse governo fez. Eu, na minha economia doméstica, eu corto tudo. Eu posso até comer menos mistura, mas eu não deixo de cortar a educação e a saúde minha e dos meus filhos. Então, isso não tem cabimento. Isso é uma prioridade, que é uma questão de país, de família, de tudo. Não consegue argumentar. Tanto é que as votações é porque a oposição lá hoje, nós chegamos mal a 100 deputados. Hoje o governo tem mais de 400 deputados. Então, está passando tudo. Mas está errado da forma que está sendo conduzida. Para mim, ela, além do mais, ela é inconstitucional, porque ela afere a autonomia dos estados e dos municípios, ela interfere nos poderes, que aí você tem essa independência dos poderes previsto pela própria Constituição, e é uma preocupação hoje dos tribunais, do Ministério Público, porque o que pode fazer hoje? Né? E tem essa reforma, ainda que vai vir aí, essa reforma da Previdência, que vai fazer com que as pessoas recorram à aposentadoria. Aí você não pode contratar, você não pode fazer nada disso. Quer dizer, é insustentável, no ponto de vista prático, essa medida que o governo colocou. Eu acredito que ele fez isso para poder tá sinalizando para o mercado internacional que aqui as coisas estão ficando mais sérias, tal, mas é de uma forma errada, né? Acho que não precisava ser dessa forma, porque o mercado internacional quer que pague a dívida mesmo, né? E essas dívidas, todo mundo sempre tocou isso com a barriga, né? Nunca foi prioridade para ninguém e sempre negociou ao longo do tempo. Então, eu acho que não é uma coisa boa para o país, acho que foi um erro, acho que o Michel Temer errou nessa medida, ouviu mais o Meirelles, que tem interesse também com essa questão de banqueiros, esse negócio todo, e a população é que vai ser penalizada com tudo isso. 7h57, né? Só de segurar um pouco dos gastos desse judiciário, que é o poder mais caro do mundo, para mim já começa a ficar simpático. O poderzinho que vou te falar, viu? Deputado Mandetta, algumas análises dizem aí que os gastos desenfreados do governo PT, né, colocaram o país nessa situação. E a gente começa a ver a pontinha do iceberg. Tem muita coisa ruim por baixo, não? Bom, primeiro dizer que tamanho de oposição, eu fiquei lá um mandato anterior como único deputado federal de oposição de Mato Grosso do Sul e cansei de alertar sobre os números pífios, sobre a maquiagem das contas públicas, sobre as pedaladas. Isso daqui era quem gastava mais e escondia da sociedade, escondia do Congresso, que foi a razão do seu crime de impeachment. Segundo, é que o PT nunca quis enfrentar. Eu tenho por mim que esse impeachment, o PT queria o impeachment. Ele forçou o impeachment, porque eles não quiseram enfrentar esta lambança que eles fizeram, sacrificando 10, 20 anos, uma geração de brasileiros. Se nós tivéssemos tido responsabilidade com as contas públicas, conforme nós falávamos, nós hoje não estávamos do jeito que estamos e estaríamos crescendo. Menor do que 7, 8%. Fizeram um voo de galinha. Sabe como é que galinha voa, Joel? Levantou, bateu um pouco a asa, enfiou o bico e caiu no chão. Agora nós vamos ter que colocar as contas, já não vamos ter que salvar
o país. Senão nós íamos voltar para aquela época do Sarney, que tinha aquela maquininha de supermercado disparada e as pessoas atrás. Segundo, que essa PEC ela diz respeito à federal, ela não diz respeito a Estado. Aqui o governador Azambuja, ele vai conversar com a Assembleia Legislativa dele e vai ver o que é, se ele está bem, se Mato Grosso do Sul está bem, se nós estamos com os recursos todos em dia, está ótimo. Ele deve estar muito seguro, ele é um governador muito responsável, então ele está muito tranquilo. Isto diz respeito a verbas federais. Terceiro, que não existe dívida internacional, o FMI, ou banqueiros internacionais. Esta dívida é interna, é dívida que nós contraímos com nós mesmos. É a poupança, é o sistema bancário, é o título da dívida pública dentro do nosso país. Lá fora nós temos até reservas, nós temos recursos depositados no exterior. O Brasil hoje é credor, inclusive. Poderia ser credor até demais, mas perdoou dívida da África, da Bolívia, da Venezuela, a troco de empréstimos do BNDES que estão sendo investigados. Então, nós estamos saindo de uma situação de desgoverno para tentar colocar um pouco de ordem na casa. Vai ser complicado? Vai. Alguém gosta de fazer ordem, de fazer medidas duas de austeridade? Ninguém gosta. Mas ou se votava com a responsabilidade que o momento requer, pensando mais nas próximas gerações do que nas próximas eleições, ou se tinha um comportamento desse, ou ligava-se o quanto pior, melhor, deixa como tá para ver como é que fica. Não elegi o senhor Temer, não me considero um parlamentar de base, só voto que tenho convicção. Se entendesse que não tinha um fundamento, não votaria. Os dois gastos sociais, saúde e educação, estão relativamente dentro do que é possível nesse momento, estão relativamente contemplados. Agora, que vai ter muita política que vai ter que ser rediscutida nesse tempo, isso vai. Quando a gente falar de orçamento de Forças Armadas, quando a gente falar de orçamento de sistema judiciário, quando a gente falar de orçamento de várias políticas, nós vamos ter que dizer o que é prioritário para o momento e aquilo que a gente acha que pode aguardar um pouco. Não é que não seja prioritário do ponto de vista essencial, mas há que se ver que em tempo. Cultura, vamos lá, vamos continuar fazendo todos os filmes. É importantíssima a cultura para o país, não tem mais verba vinculada. Nós vamos ter que sentar lá e falar quanto que vai ser da cultura. Esse momento eu acho que vai ser o momento em que cada um vai enxergar quais são as prioridades dos parlamentares. E não deve ser fácil, né, ter que tomar algumas decisões, né, enquanto deputados, no ritmo em que as coisas vêm acontecendo. Mas a população ela está preocupada e a gente também recebeu uma pergunta querendo saber o seguinte: o salário mínimo vai sofrer alguma coisa com essa PEC? Como é que o texto está colocando isso para o brasileiro? Olha, essa PEC, ela condiciona os índices, que é os índices oficial. Então você não pode dar nada acima disso. Então ele vai ter só aquela correção do IPC, né? IPCA, como é que IPCA, que é o IPCA, Índice Geral da Inflação. E que ele normalmente, ele nunca retrata essa realidade. Então vai ter um arroxo, tanto é que as centrais ficaram contra, em função disso, porque nós vimos vindo numa política de uma correção desse salário mínimo e que sempre acima da inflação. Isso já não vai mais acontecer. Então essa preocupação é legítima, né? Então é uma coisa que vai ter um prejuízo muito grande para os trabalhadores também em relação a essa PEC. Eu quero dizer também uma coisa que eu também não concordo com a política econômica que o PT também vinha colocando, tanto é que chegou dessa forma, que chegou aonde está. Mas uma coisa que o PT fez muito boa para o país foi na época do presidente Lula, quando nós tiramos o FMI daqui. Isso foi uma coisa que nos deu autonomia para a gente saber aquilo que era melhor para o país. E quando nós começamos a impor as nossas próprias regras, foi onde o Brasil cresceu, onde foi um momento importante para nós. E a gente aí não está mais sujeito a essas regras aí do FMI que impunha para nós. Enfim, eu acho que
que essas medidas que o governo do Temer tomou são equivocadas. Isso vai mostrar ao longo do tempo. Eu volto a repetir, no ano que vem nós já vamos estar revendo. Não vai durar 2 anos. Escreva isso que eu estou falando, não dura 2 anos. E tem outra, ele tinha que começar, então, mexendo por outros setores para depois que chegar nisso. Quer dizer, ele agride o principal setor como se não fosse mais nascer mais crianças, como se nós não fôssemos mais ficar doentes, como se não tivesse um aumento da população da pobreza, né? E para recorrer à escola pública, para recorrer ao SUS, né? Eu estou vendo aonde eu vou, os hospitais querem que aumente a cota, né? Porque o que estão recebendo é pouco, e é pouco mesmo. Estão quase todos os hospitais quebrados, porque não tem, estão atendendo muito mais do que aquilo que estão recebendo. Esses dias eu conversando com o pessoal de Iguatemi, de Eldorado, que eles vieram para resolver o problema daquela região ali que está tudo com dificuldade de atendimento. E o que eles querem é que aumente essa cota do SUS, porque as pessoas estão recorrendo cada vez mais ao SUS, né? Assim como da escola pública, eu não posso pagar, eu vou recorrer também. E aí, como é que você não tem alternativa para isso? Então, tem outras situações que eram supérfluas e que você podia ter cortado, que teria o apoio aí unânime por parte do Congresso. Eu não sei se é até unânime, porque o PT também está fazendo uma oposição meia radical, e aí é contra tudo e contra todos, até coisas que eles mesmos propuseram na época, agora eles são contra. Então, e eu também respeito isso, tem lá as coisas deles, mas a verdade é que você tinha que ter começado por outras situações, não pela essa área social tão importante como é a educação e saúde. Deputado Mandetta, salário mínimo? Não, o salário mínimo não está nessa regra. Veja bem, a regra do salário mínimo colocada era a inflação, no caso o IPCA, mais a variação do PIB dos 2 anos anteriores. Você imagina essa regra para esse ano. Nós tivemos um PIB negativo de 4 no ano passado, vamos ter um PIB negativo de 3,5 nesse ano agora, com uma inflação de 7. Então, quanto que seria o salário mínimo se fosse corrigido pela regra? Os 7 da inflação mais menos 7 do crescimento do PIB? Então seria 0. Quando você tem, olha, eu vou manter pelo menos a inflação até que as coisas... E outra coisa que tem que deixar clara, esta PEC ela não é setorial, ela não é a PEC da saúde e da educação. Ele está dizendo que o total de gasto, como se você falasse assim, ó, de tudo que nós vamos gastar aqui nessa TV, nós vamos gastar 100. Eu não estou dizendo que nós não vamos gastar com microfone. Eu não estou dizendo que nós não vamos gastar com... Mas talvez se você falar assim, ó, esse copo que está aqui nós não vamos usar. É o total. Não existe máximo, não existe teto. Pode se colocar em saúde e em educação no ano que vem o dobro do que foi colocado esse ano. Basta que você diga da onde que você vai retirar. Quanto à questão salarial, eu vejo que ela vai se comportar basicamente assim. Ela vai se comportar como reajuste inflacionário garantido, ou seja, todas aquelas lutas que a maioria das pessoas tem para repor inflação, todo dissídio a pessoa fala, eu quero repor a inflação mais o ganho real. Eu acho que esse mais o ganho real é que vai ser a grande discussão agora. E as centrais sindicais também vão ter que deixar de ser pelego, vão ter que deixar de ser estruturas gordas, patas gordas com aquele imposto sindical a lhes empapuçar os bolsos sem que eles tenham que sair para dizer, olha, eu quero aumento real e aponto para você qual é o caminho da produtividade que nós vamos fazer. E nós vamos ter que amadurecer, nós vamos ter que virar adultos dentro desse país. Aqui falou-se de saúde aqui no plano estadual. O Estado vai ter que chegar uma hora que ele vai discutir. Vai retirar dinheiro dos hospitais para continuar fazendo propaganda e caravana de saúde com uma pseudo-política de saúde? Ou vai se fazer uma política de saúde sustentável no tempo? Vai ser uma discussão, um dia vai ter. Um dia nós vamos ter que dizer, olha, isso daqui, circo é bom, eu gosto de ver de vez em quando a girafa, eu gosto de ver de vez em quando o rinoceronte, mas eu preciso ver a minha vaquinha todo dia. Então vai ter que ter, essas discussões vão ter que ocorrer. Não vai dar mais para a gente achar
que a gente consegue fazer desse circo de fantasia. Nós vamos para a realidade. A realidade, no nível federal, esta PEC está começando a colocar. Eu espero que ela seja verdadeira. Eu gostaria muito... Eu a li 3 vezes antes de votar, inteira, na íntegra, do primeiro ao último artigo. E fiquei imaginando como teria sido se nós tivéssemos isso há 100 anos. Nós não teríamos essa dívida absurda que nos corrompe, nós não teríamos tido os demagogos que se elegem em cima de saúde e educação e chegam na hora, colocam o dinheiro do outro lado, porque afinal de contas tem uma verba carimbada ali. Eu acho que nós estaríamos num nível muito melhor da política. Eu acho que ela vai ser muito importante para educar a classe política. Além dessas reformas que a gente está falando, vem aí reforma política, que eu espero que acabe essa sopa de letrinha de partidos, que a gente tenha posicionamentos mais claros, até para que o eleitor possa entender os posicionamentos dos partidos, já que hoje falar de posicionamento do PT, ou do DEM, ou do PDT, ou do PTB, do PSL, aí nós vamos ficar aqui falando dos PPP, nós vamos ficar aqui 20 minutos, nós não vamos conseguir traduzir para as pessoas posicionamentos partidários. Hoje é o posicionamento do deputado individualmente é que está valendo, e isso está muito difícil para que o eleitor possa acompanhar. E para a gente finalizar, né, a gente sabe que é um assunto complexo, né, muita gente com dúvidas a respeito, né, se é bom, se é ruim essa PEC, mas quais são os próximos passos, deputado? O projeto ainda está em votação, ainda não está 100%. Olha, ele tem os 2 turnos. Eu só quero fazer uma correção aqui do Mandetta, com todo respeito. Não pode você colocar o que você quer, não. Não tem jeito. Ele está limitado hoje. Você tem, é só IPCA. Não posso, se eu quiser botar mais, eu vi que a saúde precisa, eu não tenho condições. Ela proíbe isso. Não proíbe. Não tem jeito. Tanto é que eles fizeram em forma de emenda constitucional, que é para que... Porque a Constituição já tinha os seus princípios, né? O que é percentual para essa questão lá dos poderes, essa independência, e ela fez isso para poder também conflitar com tudo isso. Então, por isso que eu também acho também que numa outra situação que ela não vai se sustentar, porque ela é inconstitucional. Então, alguém vai derrubá-la aí nessa discussão. Mas uma outra coisa também, como ele falou, e aí eu concordo com ele, é essa questão lá da reforma política. Isso tem que acontecer mesmo, tem que acabar com essas coligações. Nós temos que ter menos partido, temos que ter menos ideia. Hoje lá é partido do aposentado, partido da igreja tal, partido. Isso tem cabimento. Os países mais avançados do mundo, hoje você tem uma posição de esquerda, de direita e de centro. Ninguém tem mais do que isso. Nos Estados Unidos vive 2 partidos políticos, né? Então a gente tem que se adaptar a isso. Não é possível o Brasil viver com 36 partidos políticos que acaba virando legendas de aluguéis, encarecendo campanhas eleitorais, proporcionando toda essa corrupção que está aí, porque você tem que trazer partidos, você tem que trazer bancadas, então isso acaba acontecendo o que acabou aí com o Brasil. Nesse ponto, eu concordo com o Mandetta, nós temos que começar a rever essa questão do Brasil como um todo, mas principalmente dessa reforma política, que é aí que nós podemos, porque acaba trazendo reflexo dessa questão econômica. A crise política que nós vivemos na presidente Dilma, né, é que trouxe essas consequências econômicas. Então a gente não tem como desvincular isso. Então isso eu concordo com ele e tem que ser feito muito rápido para que a gente possa ter um rumo melhor para o país. Tá certo, então a gente quer agradecer a presença, né, dos deputados Mandetta e Dagoberto aqui no Jornal do Rádio, trazendo alguns esclarecimentos de perguntas que a gente vem recebendo aí ao longo dos dias, falando a respeito dessa PEC. Eu sei que o assunto é complexo, a gente pede que as pessoas, né, fiquem aí atentas às notícias, leiam, entendam, porque isso realmente pode mudar a história, né, de certa forma, da política aí do nosso país. E agradecer, então, a participação de vocês dois. Muito obrigada. E a gente espera ter respondido aí algumas perguntas. Mandetta? Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui nesse espaço público, democrático, construído com o trabalho de muitos sul-mato-grossenses. Vocês estão fazendo um bom trabalho de levar a informação de uma maneira qualificada, sem maquiagens. A PEC 241, ela foi votada no primeiro turno na Câmara, vai ser votada daqui 10 sessões no segundo turno na Câmara, depois vai ser votada no primeiro turno no Senado, depois 10 sessões votadas no segundo turno no Senado. Então há ainda espaço, sim,
leiam, se interem, cuidado com os chavões de que o mundo vai acabar, vejam muito bem qual é o teor desta matéria para que vocês possam entender que isso pode sim ser a fase da responsabilidade, a fase adulta da democracia brasileira. Foi assim que eu a compreendi. E vamos continuar, como sempre, lá na Comissão de Seguridade Social e Família, que é onde eu dedico grande parte do meu mandato, continuar defendendo as políticas sociais e a mais sofrida delas, que é a saúde. Obrigada, Dagoberto. Eu também quero cumprimentar esse trabalho que vocês vêm levando, de estar levando a informação, de estar levando a verdade. Gostei desse pinga-fogo aqui entre eu e o Mandetta, logicamente com todo o respeito. Eu acredito que esse absurdo dessa PEC ainda vai ser consertada lá no Senado, porque lá no Senado a situação é mais apertada, e aí eu acho que essa questão da educação e da saúde vai ser tirado fora. Eu fico indignado e eu não acredito que da forma que está ela pode persistir. É inviável, num país pobre como o nosso, isso não comporta mais. Então, acredito que no Senado ela será mudada e acho que até pelo número que são diferentes do que tem na Câmara, a situação e a oposição, então lá é muito mais fácil de ser negociado. Eu também quero dizer que eu acredito nesse país, viu? A gente às vezes reclama, fala as coisas, mas eu acho que tudo é uma questão de tempo. O mundo inteiro vive uma situação muito difícil e aqui também não poderia ser diferente. Você vê como é que a Europa, essas invasões, a própria Ásia que estava naquele crescimento, hoje já enfrenta dificuldade. Então nós estamos vivendo dificuldade, nós temos que ter consciência disso, né? Que todos nós, hoje o mundo está globalizado e nós temos que fazer aqui a nossa parte para ir adaptando a isso. O Brasil não pode parar e nós temos que ter sempre esse conceito. O Estado é para cuidar das pessoas que mais precisam. E aí nós temos que cuidar do Estado para que ele tenha condições de fazer o seu papel social. Bora, Lívia Machado. Vambora! Lembrando que eu volto meio-dia com o Jornal da TVE. Você também pode ter mais informações no nosso portal educativa.com.br. Programação da TVE, TV Cultura ao vivo no portal e também da Rádio 104 FM. E a gente volta com o Jornal do Rádio amanhã com mais informações para vocês. Vamos embora então, Juju. Aqui som sobe as nossas letrinhas, Juju. Beleza, João. Vamos deixar a música da Kim Carnes, 1980 aí pra você. Não lembro. Betty Davis Eyes. Exatamente. Não é do meu tempo. É do seu tempo, sim. Você era, Ela daqui da muita Ana. música. Ela nem sabia que era essa, Juju. Tava achando que era aquela outra. Não, mas é essa aí mesmo.